Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar hoje sobre petróleo e carvão mineral. Perfeito? Ó, tópico nossa aula: introdução ao petróleo. Falar também sobre as reservas e consumo de petróleo, além do processo de produção e principalmente encerramos a aula comentando aí no final sobre carvão mineral. Certo? Visto isso, petróleo. Petróleo é uma palavra que vem do latim petroleum, que é basicamente petrum, pedra, oleum, óleo, óleo de pedra, certo? Palavra que tem esse significado, dado as suas características. Basicamente, do que é feito o petróleo? Turma, petróleo é a decomposição de matéria orgânica de milhares e milhares e milhares de anos atrás, porque por acaso de algum motivo ocorreu uma deposição dessa matéria orgânica e essa deposição, durante o processo de decomposição, ela acabou sendo encoberta por sedimentos, de tal maneira que propiciou um ambiente de baixíssimo oxigênio, certo? Alta temperatura e alta pressão. Então, característico aqui, formando esse composto de cor escura, que atualmente a nossa sociedade é altamente dependente, certo? Vale ressaltar ali ó, que o principal constituição do petróleo são hidrocarbonetos, perfeito? Bom, vale ressaltar aqui ó, que nós temos aqui ó, um exemplo de um pouco da deposição da formação do petróleo, certo? Aqui ó, há milhões de anos atrás ali ó, fitoplânctons ou plânctons precipitaram no fundo do oceano, por exemplo. Com o tempo, sedimento foi encobrindo esses depósitos, formação de hidrocarbonetos que migraram das rochas até ficarem retidos, e no final ali, ó, o petróleo e o gás natural acumulando-se e ficando retidos, certo? Processo ali que envolveu ó, diversos milhares de anos. Tanto que é por isso que nós falamos que são fontes não renováveis de energia, por quê? Porque é um processo lento, de condição altamente específica, certo? E requer ali todo um processo de extração que também é bem incisivo. Bom, quando vai falar então de petróleo e as reservas de consumo, bom, já falamos que é o produto que a nossa sociedade é altamente dependente. Porque quando fala de petróleo, a primeira coisa que vem na cabeça é tipo gasolina. Gasolina e combustível. Porém, não é só isso. Não é só a indústria, só não é a parte de consumo de transporte, consumo de energético que utiliza dessa matéria-prima. O petróleo ele é uma matéria-prima muito ampla, que vai desde essa parte que é a mais comum nós associarmos, gasolina, óleo diesel, gás natural, até também como matéria-prima para a fabricação de solventes orgânicos, matéria-prima ali para a indústria de plástico, certo? Matéria-prima para toda a parte ali de óleos de lubrificação de maneira geral. Asfalto, turma. Asfalto, ele é resíduo de petróleo. Então, ele é uma matéria-prima muito rica. Tanto que a sua forma mais comercialmente feita, ele é vendido em sua forma bruta. Ou seja, os barris de petróleo que nós falamos é o de petróleo bruto. Vale ressaltar que um barril de petróleo equivale a 159 litros de petróleo. É uma medida estabelecida de acordo com as organizações envolvidas. Vale ressaltar aqui, ó, que segundo o nosso gráfico legal aqui, ó, as maiores reservas provadas de petróleo no mundo em 2015, em bilhões de barris, em primeiro lugar Venezuela. Segundo lugar, Arábia Saudita, depois Irã, Iraque, Kuwait, Rússia, Líbia, Estados Unidos, Nigéria, Cazaquistão, China e ó, em 12º lugar nós temos o Brasil, certo? É interessante comentar aqui do processo de extração que nós temos petróleo, nós temos desde uma perfuração no solo como em mar. E a tecnologia de perfuração em mar é algo que foi algo desenvolvido por nós brasileiros. Então, é uma curiosidade muito bacana aí, fruto da Petrobras, que é uma das maiores indústrias de extração de petróleo que nós temos no mundo, certo? Bom, como que funciona o processo de produção, ou melhor, de extração do petróleo, certo? Bom, basicamente começa utilizando ali, ó, torres de perfuração em terra e no mar. Essas torres estão dispostas em plataformas marítimas, no caso do mar. Mas antes de você ir lá colocar uma torre para perfurar o solo aleatoriamente,
existe um estudo muito aprofundado por geólogos, principalmente geólogos, cientistas ambientais, envolvendo a localização desse petróleo. A partir do momento que você tem um local que supostamente pode ter petróleo, após esse estudo, são realizadas algumas perfurações para confirmar a hipótese, sim ou não, e se é viável retirar petróleo daquela região, sim ou não. Perfeito? Visto isso, passou o estudo, foi comprovado que é viável, existe petróleo e é viável, ocorre então o processo de extração através dessas torres de perfuração. Basicamente ela acompanha uma broca, essa broca ela vai romper o solo e as rochas até chegar naquele fosso onde contém petróleo e de lá vai ocorrer o processo de extração do petróleo. Uma vez que o petróleo é extraído, ele vai para a refinaria, ou seja, nós vamos trabalhar em cima desse petróleo. E o petróleo é trabalhado em duas etapas. A primeira etapa é a destilação fracionada, que nós chamamos. Fracionada de seguinte maneira: destilação, vamos utilizar a propriedade do ponto de ebulição de cada composto para que ocorra a separação. Olha a nossa imagem aqui. Nessa primeira torre nós temos aqui a torre de destilação fracionada. Passa ali o petróleo cru, passa para a fornalha, certo? Essa fornalha vai estar aquecida e conforme o ponto de ebulição de cada substância, ele vai entrar primeiro em ebulição e vai alcançar lugares mais altos dessa torre de destilação. Compostos que têm um ponto de ebulição inferior a 30 graus Celsius, característica ali de gás natural, que é a primeira fração do petróleo que nós conseguimos obter. Depois gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás que nós vamos utilizar ali principalmente no nosso botijão de cozinha, para nosso dia a dia, cozinhar alimentos ou para aquecimento de água, por exemplo, certo? Então ele sai em torno de 30 graus Celsius mais ou menos, perfeito? A segunda fração obtida, gasolina, que vai sair entre 35 graus e 140 graus Celsius. Principalmente ali, cadeias carbônicas vão de 6 carbonos até 10 carbonos. A outra fração, o destilado médio que nós costumamos falar, é o querosene, cadeia de 11 e 12 carbonos, perfeito? Sai entre 150 e 250 graus Celsius. A próxima etapa é o óleo diesel, que são óleos leves ali, que vai ter uma cadeia carbônica de 13 a 17 carbonos e ele sai a partir de 250 graus Celsius até 360. E turma, tudo que não saiu aqui, tudo que não fracionou nessa torre de destilação fracionada, vai para uma segunda torre, certo? Vale ressaltar, na destilação fracionada, a pressão é pressão atmosférica, perfeito? Não destilou aqui, vai para uma segunda torre que a gente chama de destilação a vácuo agora. Por quê? O vácuo, ele reduz a pressão do sistema, diminuindo a pressão, você diminui o ponto de ebulição, correto? Então é mais fácil para aquela substância entrar em ebulição. Então aqui ocorre a destilação a vácuo. Na destilação a vácuo a gente consegue separar ainda mais as frações, sendo a primeira lá em óleo lubrificante, cadeia de 26 a 30 carbonos, óleo lubrificante leve no caso, depois óleo lubrificante médio de 31 a 34 carbonos, óleo lubrificante pesado de 35 a 38 carbonos e o resto do petróleo é o asfalto que nós utilizamos aí amplamente para a questão de construção das vias públicas que interligam cidades, estados e tudo mais. Perfeito? Bom, quando a gente fala então, continuando aquela ideia de produção de petróleo e passando a destilação fracionada, a destilação a vácuo, nós temos ainda alguns processos de refinamento para aumentar o rendimento de produtos que têm um valor maior agregado, como o caso aqui da gasolina. A partir do craqueamento, que é um processo químico que consiste na quebra molecular num composto grande, uma fração que possui maior cadeia carbônica, em frações que possuem menor cadeia carbônica. Basicamente, você pega a fração do óleo diesel lá de 16 carbonos, você transforma ele em gasolina, ali através da quebra dessa molécula de 16 carbonos em duas moléculas com 8 carbonos cada uma. Perfeito? Então, o craqueamento é uma forma de valorização de uma das frações, de aumentar o rendimento de uma das frações de maior valor agregado. Perfeito? Vale ressaltar aqui,
Dando destaque para o gás natural, que é a mistura de gases, tendo como principal constituinte o gás metano, certo? E ela é a primeira fração obtida do petróleo, por quê? Gás metano, ó, CH4, um carbono. Logo, um carbono, o ponto de ebulição do gás metano aqui vai ser o menor, sendo facilmente então separado, e por isso a primeira fração, certo? Ele tem amplamente sendo utilizado como combustível limpo, e ele é responsável por uma quarta parte da energia mundial, sendo que tem de tudo para ter muito mais espaço aí como combustível no futuro, e quando ganhando espaço comparando ali com outros combustíveis fósseis. A gasolina, como nós já temos um conhecimento vasto, ela é amplamente utilizada e ela é basicamente obtida pelo refinamento do petróleo e possui ali entre 8 e 10 carbonos as suas cadeias de hidrocarbonetos. Octanagem basicamente é um processo que você vai mensurar a qualidade da gasolina, onde você vai verificar a capacidade de combustível resistir à compressão para depois ocorrer a detonação desse combustível. Essa escala vai de 0 a 100, onde 0 equivale ao quê? Equivale ao N-heptano, certo? E 100 ao isooctano. Lembra lá que gasolina tem 8 carbonos, então 100 é uma capacidade máxima, certo? Quanto mais próximo de 100, melhor é a qualidade dessa gasolina. E reforma catalítica basicamente é a reestruturação das moléculas dos derivados de petróleo, processo ali onde os hidrocarbonetos de cadeia normal tornam-se de cadeia cíclica ou aromática. Importante depois melhora a qualidade da gasolina, principalmente, certo? Encerrando a parte do petróleo, vamos dar uma atenção agora para a questão do carvão mineral, certo, turma? Carvão mineral, por muito tempo, bem no passado, ele foi a principal fonte energética da qual a humanidade se aproveitou, tanto que ele foi o responsável pela pela primeira revolução industrial, perdendo espaço drasticamente para o petróleo, que foi responsável pela segunda revolução industrial, perfeito? Então, o carvão mineral, ele varia de acordo com o teor de carbono que possui na sua composição, e isso é inversamente proporcional ao teor de umidade do carvão. Bom, a gente pode pegar então que nós temos carvão de maior qualidade, quanto maior a porcentagem de carbono que temos nesse carvão, maior essa qualidade. Consequentemente, então, maior quantidade de carbono, menor a umidade. O contrário, carvão de menor qualidade. Menor qualidade abaixo de 47%. A hulha, que é o carvão de alta qualidade, vai ter uma porcentagem acima de 53% de carbono. Da hulha, nós podemos separar em betuminoso e antracinto, certo? O betuminoso térmico e carvão vapor, ou metalúrgico ali, que é o coque, certo? Para a fabricação de ferro e aço. E ali no térmico carvão vapor para a produção de energia elétrica e usos industriais, utilizado amplamente na questão de usinas termoelétricas. E o carvão de baixa qualidade, nós temos o subbituminose, que é o carvão de energia elétrica também usado na parte de usos industriais, e o lignito, que é grande parte ali também na produção de energia elétrica. Vale dar um destaque aqui, turma, para o xisto bituminoso, que é uma rocha que é impregnada com esse óleo, que ele é muito similar ao petróleo. Quando nós temos uma extração de xisto bituminoso, desse óleo do xisto, ele passa por um processo de refinamento muito semelhante ao refinamento do petróleo, perfeito? E a questão da hulha, como nós já havíamos comentado, ela é um carvão de alto teor carbônico, agregando valor para ela, correto? Ela é resultante da fossilização ali, da madeira, por muito tempo também. Sua destilação seca produz compostos ali como gás de hidrogênio, fertilizantes e compostos aromáticos. E também, aproveitando para conversar, a madeira é um dos principais constituintes da madeira, são a celulose e a lignina, que vão ser combustíveis para o processo ali também de energético. A madeira contribui muito menos quando comparado com a carvão mineral e infinitamente menos quando comparado com o petróleo, mas ela também foi por muito tempo, antes do carvão, uma das principais fontes energéticas que a humanidade se usou para conseguir almejar e se desenvolver. Perfeito? Com isso nós encerramos nossa aula. Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Até!